Olá! Seja bem-vindo à primeira aula do módulo sobre fórmulas. Nessa aula, nós falaremos sobre algumas das operações básicas no Excel. Olhando agora para a nossa planilha, ao centro, nós temos uma tabela de encomendas de uma empresa fictícia de utensílios de cozinha. À direita, nós temos algumas células em verde, onde queremos consolidar alguns números a partir desses dados. Suponha agora que você recebeu a tarefa de calcular o valor total dessa primeira encomenda. Para isso, você terá que multiplicar a quantidade de itens vendidos pelo preço de cada unidade. Vamos então até a célula verde e vamos digitar igual. Agora vamos caminhar com as setas do teclado até a célula do preço e vamos inserir um asterisco, que no Excel é o sinal da multiplicação. Em seguida, vamos caminhar até a célula da quantidade e pressionar Enter. Como você vê, a célula nos dá a resposta da multiplicação, enquanto a barra de fórmulas indica a expressão. Você pode editar fórmulas da mesma maneira que você edita textos. Pressionando F2, você ganha acesso à expressão e pode alterar, por exemplo, de G2 para G3 e de H2 para H3. Assim, na prática, nós estaremos calculando o valor da encomenda da linha de baixo. Para cancelar a edição na fórmula, vamos pressionar ESC. Nossa segunda tarefa é calcular quantas encomendas houve nesse período, ou seja, na prática, contar o número de linhas que tem a nossa tabela. Para chegar a essa resposta, nós temos dois caminhos. Uma forma é selecionar uma coluna da tabela e olhar aqui no rodapé, no canto inferior direito da tela, qual é a contagem que o Excel nos indica. Essa contagem equivale ao número de células não nulas que estão selecionadas. Uma outra forma é por meio de uma função. Vou até a célula em que desejamos inserir essa função e vou escrever igual conte. Como você vê, o Excel abriu um menu de funções que se iniciam com conte. Vamos selecionar conte num, clicando ou simplesmente pressionando Tab. Aqui abriu-se uma pequena janela explicando a sintaxe dessa função. Nós poderíamos selecionar célula por célula, separando com ponto e vírgula. No entanto, uma opção muito mais simples é selecionar a coluna inteira e o Excel indicará apenas a primeira e a última célula separadas por dois pontos. Por fim, vamos fechar parênteses e pressionar Enter. E a resposta foi 0. Por que será que a resposta foi 0 e não 23 como nós esperávamos? A resposta é porque a função continum conta apenas as células que contêm números, o que no caso da coluna produto, de fato, é 0. Se nós quisermos contar células que possuem texto, temos que utilizar a função cont valores. Como você vê, agora sim aparece a resposta certa. As funções básicas do Excel funcionam todas dessa maneira. Você seleciona a função, delimita os dados e ele te retorna a resposta. Vamos agora calcular o número total de itens vendidos. Para isso, nós teremos que somar os valores da coluna quantidade. Vamos então, nesta célula, digitar igual, soma, e aqui é irrelevante se nós escrevemos em letras maiúsculas ou minúsculas. Vamos abrir parênteses e selecionar todos os valores dessa coluna. Agora vamos fechar parênteses e concluir. Nestas células de baixo se repetirá o mesmo processo, apenas com outras funções. Para encontrar o máximo da coluna quantidade, vamos escrever igual máximo. Vamos selecionar novamente todos os valores e concluir. Para o mínimo se repetirá o mesmo. E para a média,
também a mesma coisa. E pronto. Agora que você já sabe executar as funções básicas, aproveite para treinar bastante com os exercícios. Boa sorte e muito obrigado pela sua atenção.